Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Sabe, às vezes a espera pode ser muito demorada. A vontade de acelerar os processos, de pular as etapas, acaba nos levando ao sofrimento, principalmente quando o desejo de ter alguém ao lado se torna intenso. Quando tudo que queremos é um amor para chamar de nosso, alguém para nos aquecer nos dias frios, para ligar só para dizer eu te amo. Mas quando isso não acontece ao nosso tempo, a impaciência toma conta e o desespero se instala. E aí a carência fala mais alto e você se perde nessa impaciência. E foi isso o que aconteceu comigo. Bom, na minha adolescência, eu também sonhava em ter um namorado. As minhas amigas sempre tinham uma paquera, alguém interessado nelas, enquanto eu parecia invisível aos olhos dos meninos. Ninguém prestava atenção em mim, sabe? E isso me deixava profundamente triste. Mas como a minha mãe sempre dizia que eu ainda era muito nova para me preocupar com o namoro, acalmei o meu coração e foquei nos estudos e me dediquei intensamente. Olha, eu fiz vários cursos e com o tempo, até mesmo os meus próprios familiares começaram a dizer que estava na hora de pensar em um relacionamento, pois o tempo estava passando rápido demais. E foi então que eu voltei a pensar em encontrar um amor. E eu saí com algumas amigas com a intenção de conhecer alguém especial. Mas, para minha frustração, só apareciam os errados. Olha, era incrível como os mais complicados e enrolados surgiam no meu caminho, aos montes. E eu fugia deles, claro. E com o tempo passando, algumas linhas de expressão iam surgindo no meu rosto e os primeiros fios brancos aparecendo. E eu comecei a pensar que não dava mais para esperar pelo príncipe encantado. E foi então que eu abri o meu coração para o Diego, que vivia correndo atrás de mim. A gente se conhecia do grupo de dança de salão. Ele era um homem legal, morava sozinho e parecia alguém com quem eu poderia construir algo. No entanto, logo eu percebi que ele não estava assim tão certo sobre isso. Porque quando saíamos juntos, ele não pegava na minha mão e no meio dos amigos agia como se não tivéssemos nada. E aquilo me incomodava profundamente, sabe? Eu pensava, eu não mereço isso. E então eu terminei o relacionamento de 2 meses. O Diego veio atrás de mim e insistiu para que eu lhe desse uma outra chance. E eu cedi, mas bastou a segunda oportunidade para ele jogar tudo no lixo novamente. Em casa ele era uma pessoa, mas na rua outra completamente diferente. E eu não queria alguém 2 caras, alguém que parecia ter vergonha de me assumir. E por isso botei um ponto final. E nunca mais saímos juntos e depois disso ele até desapareceu. Olha, a minha amiga Joyce fazia aulas de capoeira e me convidou para assistir uma de suas aulas. Eu fui uma vez, depois outra e na terceira eu decidi entrar para o grupo. E lá eu conheci o Itamar, que desde o primeiro momento sentimos uma sintonia tão especial entre nós. O Itamar me contou que era separado e que tinha um filho de 2 anos, com quem ficava a cada 15 dias.
E conforme conversávamos, eu percebi algo nele que me encantava, algo diferente de todas as experiências que eu tinha vivido até então. Ele dizia que detestava traição, mentira, que via o relacionamento como algo sagrado e que estava em busca de sua alma gêmea. E a cada aula ele me surpreendia com pequenos gestos, uma flor, um bombom, a letra de uma música que eu gostava. Olha, era um detalhe simples, mas que demonstravam atenção e carinho. E um certo dia, ele me convidou para sair. E eu aceitei, afinal não tínhamos compromissos com ninguém. Fomos a um barzinho e como ele sempre dizia que não era um homem da noite, ele me pegava às 5 e me deixava às 10 horas na porta de casa. E eu gostei daquela atitude, sabe? Já que eu também não era da madrugada. E combinamos de sair novamente no dia seguinte. E ficamos assim por um mês, nos vendo todos os dias. E toda vez que ele me levava para casa, eu o convidava para entrar, mas ele sempre arranjava uma desculpa. E quando eu perguntava sobre a sua família, ele falava 1000 maravilhas. Mas sempre terminava dizendo que ainda era cedo para me apresentar a eles. E contou que a mãe dele era do tipo que só gostava da ex. Então ele estava preparando a minha futura sogra para me receber. Me pediu só um pouquinho de paciência. E como o Itamar era tão bacana, tão fofo, eu tive essa paciência. Bom, e foram 6 meses nessa enrolação. E eu comecei a perceber que algo não estava certo. Então um dia eu tomei coragem e encostei o Itamar na parede e disse que ou ele entrava em casa para conhecer a minha família, ou era melhor terminarmos ali mesmo. Porque uma coisa era a mãe dele ter dificuldade em aceitar alguém no lugar da ex, o que eu também achava estranho, mas outra era ele não querer conhecer a minha família. E então ele aceitou, mas claramente contrariado. Ainda assim entrou, conheceu a minha mãe, os meus irmãos e aos poucos foi se sentindo mais à vontade. E com o tempo, a sua resistência inicial foi dando lugar a uma convivência mais natural. E ele começou a fazer parte do nosso dia a dia. E a minha mãe sabia que ele gostava de comer torta de legumes. E então a mamãe, que era uma cozinheira de mão cheia, fazia para ele. E sabe, o Itamar foi bem recebido em casa e ele se sentiu na liberdade de trazer o filho dele para a gente conhecer. Um garotinho esperto que conquistou todos nós. E sabe, o meu irmão mais novo, Flávio, conheceu uma moça em um barzinho e depois de alguns dias saindo juntos, decidiu apresentá-la à família. Escolheu justamente um almoço de domingo, aquele em que a minha mãe sempre caprichava mais, preparando os nossos pratos favoritos. E a gente ficou super animados para conhecer a nova namorada do Flávio. E quando a Susana chegou em casa, logo percebemos que ela era uma pessoa agradável e simpática. Olha, ela trouxe um mimo para minha mãe e isso fez toda a diferença. A minha mãe ficou encantada e a Susana passou a ser a nova nora favorita dela. E depois do almoço, nos sentamos para conversar na varanda. E quando meu namorado Itamar chegou, assim que ele entrou, a Susana o reconheceu. E sem pensar 2 vezes, perguntou o que ele estava fazendo ali. E o Itamar ficou completamente desconcertado. Ele só não pulou a varanda porque era muito alta, mas foi visível o desconforto. E no mesmo momento em que entrou, desceu as escadas, correndo, entrou no carro e
foi embora, me deixando completamente sem entender o que tinha acontecido. E eu fiquei sabendo que o Itamar era casado com a prima dela e que a história que ele tinha contado era toda mentira. A Susana ficou tão indignada com a atitude do Itamar que decidiu ir até a casa dele contar toda a situação para a prima. E quando a prima soube a verdade, ficou furiosa com a Susana e até se afastou da família. Ela preferiu acreditar no Itamar e na versão dele, ignorando o que realmente tinha acontecido. E os meus irmãos queriam ir até a casa dele, sabe, para tentar entender o que tinha acontecido também. Mas eu pedi para que eles deixassem ele para lá, porque eu sabia que depois de tudo que aconteceu, não valia a pena tentar entender ou até procurar respostas. Eu precisava, sabe, seguir em frente e deixar aquele capítulo para trás, nem que fosse sangrando como eu estava. E sabe de uma coisa? O Itamar até abandonou a capoeira e desde então eu nunca mais o vi. Bom, o meu irmão Flávio se casou com a Susana e juntos tiveram uma filhinha chamada Lorena. O meu outro irmão, o Rogério, também decidiu morar com a namorada, a Paula. Já o José Adriano, que era casado, se separou e veio morar comigo e com a mamãe. No entanto, ele não ficou nem 6 meses sozinho. Logo, ele foi morar com a ex-namorada, a Cíntia, e a vida dele seguiu um outro rumo. O meu irmão mudou de emprego e a atual mulher dele engravidou, o que o deixou super feliz, já que ele tinha o sonho de ser pai. E eu continuei morando com a minha mãe até ela encontrar um novo amor. Pois é, depois de 20 anos viúva, ela conheceu um homem chamado Geraldo e os dois decidiram juntar as suas escovas de dentes. E eu não consegui mais morar ali, sabe? E então eu aluguei um apartamento para mim, o que foi realmente um novo começo para todos nós. Enfim, um dia eu estava no elevador quando entrou o Leonardo. Ele estava de óculos escuros e estava acompanhado da mãe dele. Os dois conversavam sobre vários assuntos, sabe? E parecia que tinham uma amizade bem próxima. E no meio da conversa, a mãe dele me olha e de repente pergunta se eu estava solteira. E aquela pergunta me pegou de surpresa. Mas ela logo explicou pedindo para eu não me assustar, porque ela não poderia perder a oportunidade de fazer aquela pergunta, pois quem sabe poderia encontrar a nora dos sonhos dela, já que o filho era muito tímido e o tempo estava passando. Afinal, ela queria ser avó. E eu fiquei sem saber o que pensar naquele momento. Mas de alguma forma eu achei engraçado e ao mesmo tempo um pouco inusitado. Mas levei tudo na brincadeira. E toda vez que eu chegava do trabalho, acabava encontrando o Leonardo no elevador. E a gente se cumprimentava com um simples oi e subia em silêncio. Até que um dia ele puxou conversa e pediu desculpas pelo desconforto que a mãe dele tinha causado com aquela pergunta sobre eu estar solteira. Eu disse que estava tudo bem e então ele aproveitou para me fazer a mesma pergunta. E eu ri e confirmei que estava solteira sim, mas não desesperada. E a partir dali, a nossa conversa começou a fluir e surgiram vários outros assuntos. E em um desses momentos, ele me convidou para sair e comer algo. E eu topei. Bom, durante o trajeto, eu percebi que ele tinha dificuldades para enxergar.
E ele me explicou que enxergava pouco, mas não gostava de usar a bengala porque achava que aquilo chamava muita atenção. E eu, assim, de uma forma natural, sabe? Eu sugeri que era melhor ele usar a bengala do que ficar batendo em postes, tropeçando em lata de lixo e até nos degraus. E ele deu risada e me disse que iria pensar sobre o assunto. Olha, e durante o nosso lanche, o Leonardo começou a pedir para eu falar mais alto. E logo ele se aproximou mais de mim e contou que também não escutava muito bem, o que explicou o motivo dele ter se aproximado tanto para conseguir entender melhor o que eu estava dizendo. E embora fosse para mim até constrangedor ter que ficar falando quase no ouvido dele, eu entendi que para ele não era tão fácil. Nós nos tornamos amigos e eu frequentava a casa dele e ele a minha. E um dia ele me deu um beijo e quando terminou me pediu em namoro. Embora eu conhecesse todas as dificuldades dele, eu aceitei. Não sei se foi a carência ou se foi realmente por algo que eu sentia por ele. Namoramos por 1 ano, mas aos poucos eu fui deixando de gostar do Leonardo, sabe? Porque eu percebia que por causa das suas dificuldades, o Leonardo às vezes ficava agressivo. Ele não sabia pedir por favor, sabe? E quando eu não dava o braço ou não segurava em sua mão, ele começava a gritar comigo. E foi aí que eu decidi dar um basta. E falei com ele de uma forma clara que eu não queria ser tratada com falta de respeito. E se ele realmente quisesse uma bengala, ele que comprasse uma, porque eu era uma mulher e não um objeto. E ele ficou até em silêncio e depois me pediu desculpas, dizendo que iria refletir sobre as suas palavras. E voltou a me tratar com carinho. Mas quem é, né? E então ele se esquecia e agia com grosseria, gritando, e eu precisava lembrá-lo de que eu não era um objeto. E sabe, eu pensava em terminar com ele várias vezes, mas o que me segurava eram as boas qualidades dele e a relação boa que eu tinha com a minha sogra, que era uma pessoa bacana. E apesar de tudo, eu sabia que ele tinha uma parte boa. No entanto, as coisas não estavam mais me fazendo feliz como antes. E um dia eu tive um sonho muito marcante. Sonhei com um anjo que me disse que já estava cansado das minhas precipitações e me perguntou o que eu ainda estava fazendo com o Leonardo, afinal eu não era feliz ao seu lado. E ele começou a me mostrar o meu futuro ao lado dele. E sabe de uma coisa, o que eu vi me deixou profundamente insatisfeita. Eu vi o Leonardo se tornando cada vez mais agressivo, mais acomodado, colocando desculpas em suas dificuldades. E eu me tornando uma mulher velha e acabada, tendo que resolver tudo sozinha para ele e para a mãe dele, sem ter tempo para mim mesma. E quando eu acordei, senti uma sensação de clareza. O sonho me deu uma visão do que poderia ser a minha vida com ele e eu percebi que o Léo já tinha tomado muito do meu tempo. E aquilo me deu forças para tomar uma decisão. Olha, era hora de seguir em frente, de finalmente terminar com o Leonardo e focar na minha felicidade. E foi o que eu fiz. Terminei com o Leonardo, deixei ele e a mãe dele chorando no sofá da sala da casa deles e decidi seguir em frente. Mudei para um novo apartamento e fiz um pedido sincero a Deus, que ele me ajudasse a não me envolver mais com a pessoa errada, sabe? Pedi também que toda vez que eu estivesse prestes a fazer uma escolha equivocada,
ele me desse um sinal claro como um tropeção para me mostrar que aquela pessoa não era certa para mim. Olha, e foi assim que eu comecei a ver vários homens tropeçando na minha frente. E quando isso acontecia, eu nem esticava muito a conversa, sabe? Mas foi em um curso de inglês que eu conheci o Clécio. Ele nem olhava para mim, nem sorria. E sempre que havia alguma atividade em dupla, ele fazia questão de se afastar, correndo para o outro lado. E eu achava que ele até era meio antipático, sabe? Mas um dia não teve jeito. E a gente foi colocado para fazer um exercício juntos. E naquele momento nos descobrimos. Foi quando eu percebi o cara incrível que ele era, alegre, de bem com a vida, cheio de sonhos e objetivos. E a gente não se desgrudou mais. O Clécio me convidou para o aniversário da irmã dele. E claro, eu fui. E quando eu cheguei lá, fui recebida com tanto carinho. As irmãs dele começaram a me contar sobre o irmão maravilhoso que elas tinham, que depois da morte do pai, ele assumiu a responsabilidade pela família e que sempre se dedicou a todos menos a ele, e que estavam felizes por ele ter encontrado alguém especial. E eu, sem graça, respondi que éramos só amigos. Mas naquele momento, ele que estava ao meu lado afirmou que se eu quisesse, a gente poderia ser mais do que amigos. Poderíamos ser um par, um casal, namorados e até marido e esposa, só que só dependia de mim. E então, na frente de toda a família, ele me pediu em namoro. E eu, com o coração cheio de alegria e certa de que finalmente tinha encontrado o amor da minha vida, disse que sim. Clécio e eu nos casamos e adotamos os gêmeos, Mateus e Samuel.